cá em nome de Jesus. Papai querido, Papai de amor, nós te amamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, pela sua multiforme graça, Senhor, de operar no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus de amor, pedimos a Ti que o Senhor venha nesse momento falar conosco, que os corações estejam prontos a ouvir essa palavra, Senhor, as orientações que vêm de Ti para as nossas vidas, para caminharmos, Senhor, segundo o Seu querer e a Sua vontade. Deus, em nome de Jesus Cristo, toma a Sua filha, Senhor, em Suas mãos, que ela venha ser nesse momento Sua boca, Senhor, Sua boca falando, Deus, aos nossos corações, e que essas sementes, Senhor, que está sendo lançada sobre as nossas vidas, Senhor, venhamos enxergar, Senhor, sementes, não somente a semente, mas sim florestas, Senhor amado, através desta semente que está sendo lançada, Senhor, frutos, Senhor, que permaneçam, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a Ti, toca na vida dela, Senhor, guarda tudo que é dela, Senhor, em nome de Jesus Cristo, é o que nós pedimos e te agradecemos. A paz, igreja. Pode sentar. Eu acredito que desde a abertura do culto, a hora que eu subi, estavam as irmãs trazendo a palavra em Efésios, o Senhor está nos instruindo, né? Eu acho que tudo que foi dito da abertura do culto, através do testemunho do Everaldo, eu acho que nós já tivemos até que uma pregação hoje. O Evangelho do Senhor foi falado claramente, mostrando aos nossos corações qual é o caminho que a gente deve seguir, em quem nós devemos confiar, que nós devemos estar com a nossa mente aberta, preparada, para receber o que o Senhor tem nos ensinado e tem ensinado todo dia. Só que a gente deixa se levar pelas coisas do mundo, a gente deixa se levar pela circunstância, pelas dificuldades. Mas nós vimos através do testemunho que todas as barreiras caem, todas as dificuldades saem, porque o Senhor nos dá força para enfrentar quando nós estamos posicionados com o Senhor. Foi um testemunho muito forte. Peço a Deus pela tua vida, Everaldo, que Ele continue presente, mostrando, sendo exemplo para nós, porque todos nós passamos. Eu acredito que muitos daqui, o que você passou de 2015 para cá, nós ainda estamos passando, nós ainda estamos pagando o preço de uma situação ruim. Só que quando nós temos Deus, é Ele que paga o preço por nós. E nós não temos aprendido a fazer isso. A gente tenta lutar pela própria força, a gente acredita no homem, a gente acredita naquilo que a gente é capaz, só que a nossa mente tem que estar presa em Cristo, porque quem nos capacita é o Senhor. Amém? Então eu sei que hoje, desde a abertura, o Senhor está falando com cada um de nós. Ele está ensinando. E o Senhor acho que conduziu tudo, porque a palavra também é uma palavra de ensinamento. Eu vejo assim que o culto de domingo é um culto voltado mais para a família, né? Que de semana a gente vem mais correndo, vem um, não vem no outro. No domingo a gente consegue trazer, vem o marido com a mulher, vem com os filhos, um culto voltado para a família. Então eu senti no coração de trazer alguma palavra que tivesse voltado para a família, né? Porque nós temos vivido assim, num tempo de crise familiar muito grande. A gente tem visto uma destruição muito grande dentro dos lares. A gente não vê mais o amor frutificar. A gente não vê mais a confiança entre um marido e uma mulher. A gente não vê mais o respeito dos filhos para com os pais. Não é que a gente só ouve noticiário que mostra isso. Não. Isso está acontecendo dentro dos nossos lares. Dentro dos lares cristãos, nós estamos vendo essa destruição acontecer. Cabe a nós modificar isso. Nós, filhos de Deus, nós, se tivermos a mente voltada para o Senhor, nós vamos ter instrumentos e armas para lutar contra essa destruição. Porque a família, Deus deixou como sendo a maior instituição aqui na terra. Ela é a base da igreja. Se você não conseguir ter dentro da sua casa um lar abençoado, você não consegue ser um cristão dentro da igreja. Porque o que você aprende, você tem que levar para dentro de casa, mas dentro de casa você tem que ser um exemplo.
Então Deus me tocou de trazer algo voltado para esse lado, amém? Desde o Velho Testamento, a Bíblia nos alerta sobre os perigos que nós corremos tendo as nossas famílias destruídas. A palavra de Deus lá no Velho Testamento, em Miqueias, diz assim: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Gente, profeta pequeno, né? A gente tem aprendido em teologia, Miqueias. Lá no Antigo Testamento, Deus já falava do que seria a família em si, os inimigos que nós criamos dentro da nossa própria casa. E Jesus testifica isso no Novo Testamento também. Abra a palavra de Deus em 2 Timóteo. Segundo Timóteo 3, a partir do 1. Amém? Todos acharam? Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, a quais se deixam levar por toda espécie de desejo. O título desse capítulo é A Impiedade nos Últimos Tempos. Não é o que nós estamos vivendo? A impiedade dos últimos tempos. Nós temos deixado isso acontecer dentro dos nossos lares? Por isso que nós precisamos refletir o que tem feito as pessoas se voltarem uma contra as outras. O que tem feito as pessoas se tornarem inimigas uma das outras, dentro da própria casa. Não estou dizendo lá fora não, estou dizendo isso dentro dos lares. Mas o nosso verdadeiro inimigo que a gente tem que aprender, tem aprendido na palavra, é o homem? Não. A nossa luta é contra a carne? A nossa luta é contra o sangue. Contra as autoridades, contra as potestades, nossa, essa não saiu, espirituais. Então nós temos que aprender, isso aí está lá em Efésios 6,12, foi lido hoje aqui. Você vê que tudo tem ligação uma coisa com a outra, porque na abertura foi aberto em Efésios. Quando eu subi estava lendo exatamente isso. Eu falei, ô Senhor, fala no coração mesmo, porque o Senhor já falou no meu, daquilo que tinha que ser trazido, né? Então a nossa luta não é contra o homem. Por que nós temos permitido e deixado criar inimizade dentro das nossas próprias casas? Marido e mulher, tem marido e mulher que só se toleram, porque não se suportam, não conseguem dialogar, não conseguem se olhar, não conseguem sentar um do lado do outro. E é verdade, pastor, a gente tem visto isso. Se a gente faz as orações dos lares, né? A gente tem ido buscar culto nos lares, a gente está vendo isso acontecer dentro do lar cristão. É dentro do lar cristão, sim. Não é lá fora, não. Eu agradeço a Deus, eu falo pelos meus filhos, não estão dentro da igreja, mas Deus me permitiu que eu o conhecesse a tempo de dar uma educação diferenciada a eles. Sabe? Porque tem muitos que não têm nem essa oportunidade. Mas nós estamos aqui porque o Senhor está nos dando essa oportunidade. Porque tudo é tempo para que se modifique. Tudo é tempo para que se transforme. E é isso que o Senhor tem tentado nos ensinar. Vamos ver quais são verdadeiramente os inimigos da família, né? Vamos refletir um pouquinho. Tem muitos valores que a gente dá e são valores distorcidos e que a gente tem permitido que esteja dentro das nossas casas. O primeiro valor, abre Mateus 6.
Mateus 6, versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A prosperidade tem enganado muita gente, muitas famílias. Há tempos atrás, as pessoas, quando iam se casar, vou começar do tempo da minha mãe, mais ou menos, não precisamos ir tão longe, né? Não havia uma correria daquilo que teria que se fazer. As pessoas apenas se preocupavam em se unir para construir uma família. Eu lembro que no tempo da minha mãe não tinha essa preocupação de ter uma casa, de alugar. Às vezes era um quarto na casa da mãe ou da sogra, era o suficiente, né? Quando se olharem seus pais, foi dessa forma. E famílias foram constituídas nessa base. Então por quê? Existia a união dos dois no mesmo propósito, numa mesma luta, sem nenhum interesse material, para que isso pudesse prosperar. A família era constituída. Só que hoje, o que nós vemos? A pessoa primeiro ela quer estar profissionalmente posicionada, financeiramente resolvida, aí ela quer primeiro conquistar o seu imóvel, cada um ter o seu carro, para aí pensar em constituir uma família. Então o que está sendo colocado na frente da família? Materialismo, o dinheiro. Será que uma casa grande constitui uma família? Reúne uma família? Eu vou falar que deve ter casas tão grandes que as pessoas quase nem se cruzam dentro da casa. Não é verdade? Acho que é melhor morar num apartamento, né? Que a gente não tem muita opção, você só tem que andar ali naqueles cômodos mesmo. Mas pelo menos você se vê o tempo inteirinho, não é verdade? Os pais não devem pensar em dar tudo o que os filhos querem. Hoje os pais se preocupam muito, trabalhar muito, fica muito tempo fora de casa, achando que com isso está dando o melhor para o seu filho. Será que é isso o melhor que o seu filho quer? O que os pais têm que dar vai muito além disso daí. A companhia, o ensinamento de valores pautados pelo amor. Isso nós não temos visto acontecer dentro das famílias. Isso tem afastado os filhos dos pais, porque os filhos não se apegam em amor, porque eles aprendem que tudo é simbolizado pelo dinheiro, pelo comprar, pelo poder, pelo ter. Então ele só vai querer ter. Olha, numa das coisas, às vezes a gente não entende os propósitos de Deus, né? É só um testemunho rápido, mas eu tive uma fase da minha vida que eu tive muito dinheiro. Muito dinheiro, não, porque eu não precisava me preocupar com nada. Tinha 11 empregados dentro de casa para fazer tudo, né? Então, dá para entender que era muito dinheiro. E eu tinha uma firma que eu cuidava, não era o trabalho do meu marido, era o meu, que tinha 105 funcionários. E meu marido não queria que eu ficasse trabalhando ali, porque eu perdia meu tempo, porque o que eu ganhava ali no mês, ele ganhava num dia. Então você imagina quanto ele ganhava. E eu lembro que na firma nós tínhamos crachá, todos os funcionários tinham que usar crachá. Agora, olha como é que é o poder do dinheiro e como é que meus filhos estavam sendo instruídos nesse sentido. O meu filho, quando foi lá, eu falei para ele, vou ter que dar um crachá para você poder entrar. Ele devia ter coisa de 9 anos, mais ou menos. Ele falou, o meu crachá eu quero que seja de herdeiro. Só que quando ele falou aquilo bateu forte. Eu falei, olha, no que ele está se prendendo? Eu não era cristã, mas aí eu penso, se tivesse seguido a minha vida naquele rumo, naquela linha, onde a vida só era presa no material, sabe, era poder. Meu marido, onde ele chegava, todo mundo reconhecia. Nós íamos numa festa de peão, na portaria, quando ele entrava na portaria, o rapaz no microfone já anunciava que ele estava entrando. Então aquilo enchia, que é o que faz as pessoas de hoje darem valor. O poder, a riqueza, você está ali sendo o ponto principal de tudo, você é o centro. O centro tem que ser Deus. O que Deus fez para que eu pudesse cair na realidade? Ele tirou tudo, porque era aquilo que estava nos prendendo, o materialismo. Só que aquilo estaria nos levando a uma destruição. 1 ano e meio o Senhor permitiu que a gente perdesse tudo, mas tudo de não ter aonde morar. Tudo, sabe? Aquele que você cai de uma vez só, que foi aonde a gente foi buscar Deus. No momento ninguém entende
Como é que alguém com tanta situação, com tanto dinheiro, com tanto patrimônio que tinha, em 1 ano e meio você consegue ficar nada? Nada. Sobrou eu, ele e os 3 filhos. Só. Aí entrou Deus. E hoje eu vejo, meus filhos tiveram que, com a própria força, estudar, lutar, trabalhar para ser alguém. Mas foi dentro da igreja que eles foram para aprender os verdadeiros valores. Durante 12 anos, até onde deu a nossa rédea, como pai e mãe, que a gente tenta levar e mostrar, eu levei todos, os 3. Eu sei que hoje não estão na igreja, mas eu sei que o coração está em Deus. Porque os livramentos que meus filhos têm hoje, é porque Deus tem cobertura espiritual sobre a vida deles. E eles reconhecem isso. Eles reconhecem que meu filho, quando morreu agora, ele falou: mãe, Deus operou um milagre na minha vida. Porque foi um milagre mesmo. E Deus falou com ele naquele hospital. Então, eu sei que dentro do coração, no momento certo, todos estarão. Isso é uma promessa de Deus para a minha família. E eu creio que vai se cumprir. Amém? Então, a companhia e os ensinamentos dos valores pautados pelo amor são os que os filhos mais precisam de seus pais. Eu não tinha essa preocupação. Não tinha mesmo. Eu era totalmente carnal. Muitos pais gastam seu tempo longe dos filhos, trabalhando para lhes dar o melhor, e depois perdem os seus filhos para o mundo. Quando os valores materiais estão em primeiro lugar na família, as pessoas se tornam inimigas uma das outras. Quantas guerras nós não vemos em família, quando irmãos se tornam sócios numa empresa e de repente não dá certo? Quantas mortes nós temos visto por causa de herança? Nós vimos há pouco tempo, né? A filha não mandou matar a mãe e o pai? Por causa do quê? Por causa de herança. Então se tornam inimigos dentro das próprias famílias. Por isso que o Senhor fala aqui, onde nós acabamos de ler: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o nosso tesouro? No que o nosso coração tem ficado preso? Será que nós não estamos correndo demais atrás de ter e estamos esquecendo daquilo que nós já temos e temos que manter? Amém? Vamos ver um segundo tópico que tem destruído as famílias. Mateus 24. Deus, nos ensina, Senhor. Glória a Deus. Mateus 24, versículo 43. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. O ativismo, o tempo tem consumido demais as pessoas. As pessoas não têm tempo nem para conversar. Não é verdade? E essa tecnologia, que é tão bom para tanta coisa, tem atrapalhado muito o diálogo. Nós temos visto dentro das casas as pessoas se falarem por mensagem. Jesus. Inclusive? No interior. No interior? Não só na cidade, mas no interior. No interior também é a mesma coisa? Porque às vezes a gente acha que a tecnologia só está aqui, né? Nas capitais, e o pastor está dizendo que no interior é a mesma coisa. Sabe? Eles estão tentando encurtar a distância através de celulares, através de internet, onde a distância tem que ser encurtada através da presença, da companhia. Porque isso é tão prejudicial, porque aqui entra em questão do tempo, mas essa parte da tecnologia eu acho tão prejudicial que ela prejudica até o nosso vocabulário, porque ninguém mais se preocupa em falar corretamente. Para que você vai aprender verbo? Se o celular te corrige, ele aparece ali em vermelhinho e você arruma. Ou então já aparece a palavra pronta só para você clicar, você não precisa nem digitar. Gente, vamos parar para pensar. Eu acho que a tecnologia tem que ser prática, sim. Ela veio para evoluir e ela é útil. Quantas coisas a gente precisa pesquisar e você aperta o botãozinho e pergunta, o Google te dá a resposta. Maravilhoso, maravilhoso isso.
Mas não vamos deixar que isso nos tire do foco humano, nos tire dos planos de Deus, do propósito do Senhor, da constituição da família, que é o maior bem que Ele deixou para nós na terra. Nós temos que saber direcionar aquilo que é bom e aonde ele deve ser aplicado, e não deixar que isso nos afaste das pessoas, principalmente das pessoas que nós nos amamos, não é verdade? Então o tempo, nós temos que programar nosso tempo. O tempo ele é invisível, mas ele é real. E se nós não tomarmos cuidado, quando a gente olhar para trás, nós perdemos tanta coisa, e coisa que não volta, não tem como recuperar. Eu vou dar um outro testemunho também da minha vida nesse sentido. Nessa mesma época, que eu tinha tudo isso, só que eu trabalhava feito louco. Só que eu não saía cedo de casa. Meus filhos saíam 7 horas da manhã para ir para a escola. Eu levantava por volta das 10 para ir trabalhar. Só que aí eu voltava por volta das 10 da noite, a hora que eles já estavam indo dormir. Então o contato que eu tinha, qual era? E eu nunca esqueço, gente, a hora que eu chegava na porta de casa, que eu buzinava para abrir o portão, era longe assim, dava uns 100 metros mais ou menos da garagem, da entrada para chegar na garagem. Eles vinham os 3 correndo, mãe, 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 sabe aquela alegria, porque não tinha ficado comigo o dia inteiro. E subiam, eu esperava, eles subiam no carro junto para a gente poder descer até lá a casa. Aí eu entrava, eles já tinham tomado banho, eles já tinham jantado, cada um tinha uma babá, ela já tinha feito a parte deles. Eu ficava 10, 15 minutos com eles, falava para elas, pode levar, que aí eu ia tomar meu banho, aí eu ia jantar, sabe? Então, que tempo eu tinha com meus filhos? Então, uma das coisas que eu mais me arrependo, o tempo que eu não dediquei a eles. Eu vejo hoje, nessa parte eu acho que a modernidade facilitou muito. Hoje eu vejo os pais, o pai, preocupado em estar presente com os filhos. A gente sai, vai num shopping, você vê o pai dando comida, o pai segurando, indo num brinco. No meu tempo não tinha nada disso. No meu marido nem segurava os filhos, nunca trocou, nunca deu uma mamadeira, nem pegava no colo, porque a babá era que fazia tudo isso. E eu, para ficar atrás do marido, eu também não fazia nada disso. Então hoje eu me arrependo muito. Cheguei a pedir perdão para cada um dos meus filhos, daquilo que eu poderia ter feito melhor, daquilo que eu poderia ter sido melhor como mãe, aquela que acompanhasse tudo, que eu acho que isso é a coisa mais gostosa que tem. Você vê a primeira palavrinha da pessoa, da criança, o primeiro andar da criança, o primeiro trabalho de escola, a primeira reunião de escola. Não, eu nem no médico levava, era a governanta que levava a criança no médico para mim. Então, eu me arrependo muito, já pedi perdão a Deus, eu já pedi perdão a eles. Por quê? Eu corria tanto em querer manter aquele padrão de vida que eu tinha. Eu corria tanto com o tempo, porque o tempo era pouco para tudo que eu tinha que fazer. E para eles eu não tinha tempo nenhum. Porque eu achava que se tivesse alguém cuidando deles era o suficiente. E onde estava o amor de pai? Onde estava o amor de mãe? Onde estava o ensinamento de Deus? O propósito real da família? Eu não estava cumprindo nenhum deles. Nenhum deles. Foi o que eu falei, graças a Deus, nenhum dos meus filhos se perdeu. Porque Deus entrou a tempo de resgatar. Porque se eu não tivesse me voltado para Deus, eu estaria com todos perdidos. Então aqui eu vivi as duas coisas, o materialismo e o tempo. Eu não soube dividir, hoje eu sei. E ainda tenho muito para aprender, porque mesmo hoje ainda a gente deixa passar muita coisa, né? Nós devemos colocar em primeiro lugar os nossos relacionamentos, mesmo que com isso seja preciso parar com tudo, para que a gente possa dar atenção a quem amamos. O ativismo faz com que nós gastemos o tempo fazendo coisas e não vivendo com as pessoas que nós amamos. Jesus ensinou que o pai da família deve cuidar de proteger sua casa, para que ela não seja roubada. Só que nós estamos trazendo para dentro de casa o verdadeiro ladrão da nossa família. Amém? Vamos para o terceiro item. Marcos 3. Glória a Deus. Aleluia. Marcos 3, versículo 25.
Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. Qual seria o terceiro item que tem destruído as famílias? Tem muito mais que esse, sabe? Eu trouxe só 3, mas eu sei que existem muitos outros que, se a gente prestar atenção, tem trazido destruição para dentro do lar. É o egoísmo. O ser humano já é egoísta por natureza, né? A gente já tem esse quesinho de querer tudo para nós. Mas no último século, o capitalismo tem gerado uma geração que vive em competição constante, que cada um quer mostrar que é melhor que o outro. Contudo, nós precisamos cuidar para que isso não aconteça dentro das nossas próprias casas. A palavra de Deus lá em Filipenses 2,4 diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Quando nós vivemos em família, nós precisamos saber que nós não estamos sozinhos e que tudo que nós fizermos tem que estar sendo visado um bem comum. Tem que ser bom para todos, não cada um por si. Uma família unida, ela consegue vencer muitos obstáculos, muitas dificuldades, porque às vezes um enxerga de um jeito, o outro enxerga do outro. Quantas vezes você já não se pegou falando: nossa, você sabe que eu não tinha visto dessa maneira? E às vezes a solução está ali na frente, mas o nosso eu quer que a gente resolva. Eu faço, eu sou melhor que ele não serve para nada, ele não entende nada disso. Olha, eu atendo casais que às vezes eu fico revoltada de ver a forma que se tratam, o menosprezo de um para o outro. Ou ele ou ela. Hoje, infelizmente, hoje eu tenho visto muito mais as mulheres se achar que sabem mais que os homens. E os homens, por sua vez, têm abaixado a cabeça e aceitado isso. Por isso que as mulheres estão querendo dominar, só que elas estão perdendo. Elas não estão ganhando nada com isso. Elas podem até achar que estão ganhando no tempo moderno, mas não estão. Sabe, só que os homens aceitam aquilo calado e ela fala e ele abaixa a cabeça. Gente, tem que ser bom para todos dentro do lar. O bem tem que ser comum. Por isso que tem que existir tempo para se conversar. Por isso que tem que ter ensinamento de Deus para nos ensinar, para que a gente possa vencer cada obstáculo. Tenho certeza que o Everaldo nesse curso tem aprendido muita coisa referente a isso. Amém? Porque você está aprendendo a viver em comunhão. É o que nós temos que ter. Contudo, se cada um buscar os seus próprios interesses, a família se divide. Os desencontros acontecem porque as pessoas não percebem que cada um está buscando o seu próprio interesse. A separação acontece de fato quando as famílias já estão emocionalmente divididas há algum tempo. Você só vai perceber quando já está na ação. Só que no emocional a família já se destruiu. Porque a gente não vê mais respeito, você não vê mais companheirismo, você não vê mais cumplicidade. Antigamente, o marido ou a mulher era bem mais submissa, mas normalmente o marido também comunicava à mulher o que ela achava daquilo, como deveriam ser feito, o que seria melhor. Hoje não, cada um faz por si. E isso está trazendo divisão dentro da própria família. Por isso que aqui fala: se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. A gente fala do amor da família nas dificuldades, como é gostoso quando você está passando por um problema e um ente querido seu vem e te dá um abraço, ou chora junto com você. É compartilhar o problema. Aquilo parece que tira o peso de cima da gente, não é verdade? A palavra do Senhor em Neemias fala assim: pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Pelejai, isso significa que nós temos que lutar juntos para poder permanecer juntos. Quando um defende o outro e sabe que não está sozinho, tudo se torna mais fácil. Mas quando as pessoas são egoístas, então se tornam inimigos dos seus próprios familiares. Amém? Sabemos que a vontade de Deus é que a família viva em paz. Abra a palavra do Senhor em Jeremias 29.
29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E por que nós temos visto tanta destruição? Se nós estamos vendo aqui que o plano do Senhor era para nos fazer prosperar, não nos causar dano e nos dar esperança e um futuro. Nós temos feito isso porque muitas pessoas não conhecem os planos de Deus. Se nós conhecermos os planos de Deus, nós não estaríamos permitindo que o materialismo, que o egoísmo, que o tempo estivesse consumindo nossa vida, nossa família, nossa casa. E gente, pode olhar, alguma coisa nós temos permitido dentro dos nossos lares, sim. Jesus veio para trazer a reconciliação nossa com Deus, mas Ele veio também para trazer a reconciliação com a família. Então chame Jesus para dentro da tua casa, chame Jesus para dentro do teu coração. Ele vai fortalecer os laços de cada um. Com Jesus, o nosso melhor amigo, toda inimizade, que é obra da carne, cai por terra. E o que se levanta? Quando a carne cai, os frutos do Espírito vêm à tona. Aleluia. Então vamos dar uma lidinha dos frutos do Espírito. Quinta-feira foi falado sobre isso também, Gálatas 5. Já estou encerrando, tá? Até que hoje minha palavra foi um pouquinho longa, né, pastor? É sempre tão curtinha. Gálatas 5, 22. Glória a Deus. Quando a obra da carne sai da nossa casa, é o fruto do Espírito que entra, amém? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Deu? 16? A vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu acho que é o que a gente tem visto aí fora, não é verdade? Porque qualquer noticiário que você ouve, qualquer jornal que você abre, gente, é só desgraça, é só imoralidade, é só corrupção. Só que isso está partindo de dentro das famílias. Porque se a gente hoje tem um governo muito corrupto, é porque tem muita família corrupta também. O povo também é corrupto. Nós não podemos nos moldar como... Quem foi que falou isso hoje aqui na caixa? Foi o Everaldo mesmo. Nos moldar nas coisas do mundo. Isso são coisas do mundo. Isso não pertence a nós. A palavra de Deus está sendo muito claro. Isso é para quem vive na carne. Nós vivemos pelo Espírito. E é pelo Espírito que nós temos que colher os nossos frutos. Amém? Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros.
Nós vimos que isso acontece dentro das famílias. As famílias se tornando inimigas, porque existe inveja, sim. Existe competição, sim. Existe poder de um querer ser mais que o outro, sim. E a palavra de Deus é muito clara nisso para as nossas vidas. Então nunca permita que o materialismo te faça priorizar as coisas mais do que as pessoas. Não perca tempo com qualquer coisa que te leve ao ativismo e você não tenha tempo para viver com sua família, tornando-se um desconhecido. Nem deixe que o egoísmo te iluda, pensando que você pode ser melhor ou conseguir tudo sozinho. Sem Deus nós não somos nada. Quando o pastor me chamou para trazer essa palavra para me pregar, aí na hora eu falei, amém. Na hora eu respondi, né, pastor? E tive tempo de preparar mesmo. E foi tão assim de Deus isso, que acho que foi na quarta que o senhor falou comigo ou na quinta? Na quinta. E na quinta mesma eu preparei a palavra. Na quinta mesmo. Na hora eu comecei, eu estava sossegada no trabalho, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a orar, pedi para Deus que me desse uma direção. Aí eu fui procurando, eu já fui digitando, eu falei, Senhor, me levou na internet onde eu poderia pegar as bases. E aquilo falou no meu coração, sabe? Essa palavra falou muito comigo mesmo. Glória a Deus. Aí, tudo bem. Quando foi na sexta-feira, vou dar abrir aqui, uma irmã da igreja postou, Camila, né? Camila, essa menina postou algo, que eu falei, Senhor, o senhor veio confirmar a minha palavra e veio completar com o texto que ela colocou e eu vou ler para vocês. Não é voltado para a família, mas está dentro do mesmo propósito. Como o diabo derruba um homem ou uma mulher de Deus? As 3 primeiras armas são o dinheiro, o orgulho, a vida sentimental. E a quarta arma, qual é? Agora vamos à nossa história para que você descobrir qual é a quarta arma usada pelo diabo para destruir os que fazem a obra de Deus. Somos nós que fazemos a obra de Deus, certo? Então isso aqui é para nós. Havia um irmão em uma igreja que tinha sucesso em tudo o que ele fazia. Tinha comunhão com Deus e andava em santidade, orando, jejuando e lendo a Bíblia. Aonde ele ia, desenvolvia o trabalho. E mais, muitas pessoas se convertiam, pois ali havia curas, milagres, etc. O diabo, vendo isso, fez uma reunião no inferno e enviou o primeiro demônio, a pomba-gira. E ela falou para o irmão, eu vou te derrubar. O irmão logo amarrou o que o demônio falou, orou, jejuou, leu a Bíblia, fortaleceu o seu casamento e ela foi embora. O diabo convocou mais uma reunião e resolveu mandar o espírito da avareza para encher os olhos do irmão de ambição material. Novamente o irmão orou, jejuou, leu a Bíblia, sacrificou tudo que tinha e o diabo caiu por terra. Revoltado, o diabo enviou o espírito do orgulho para encher o coração do irmão de orgulho próprio. Mas o irmão orou, jejuou, leu a Bíblia, se humilhou diante de Deus e mais uma vez o diabo caiu por terra. Quando a gente está no Espírito, o Espírito nos fortalece, não é verdade? E nos dá as armas que a gente tem que usar. O diabo viu que todas as suas tentativas tinham sido frustradas. Irado, resolveu mandar aqueles 3 demônios ficarem na igreja daquele irmão para ver aonde ele errava. E para lá eles foram, só estudando e marcando os passos dele. Um dia os 3 demônios, ainda sem pegar nada que pudesse usar contra o irmão, viram um outro demônio passar por aquela igreja. Vinha ele lá de longe, devagar, usando uma bengala, com uma aparência cansada. E os 3 demônios começaram a zombar dele. Seu velho cansado, o que você está fazendo por aqui? E então perguntaram o nome dele. Ele olhou de lado, abriu um sorriso sarcástico e disse, meu nome? Eu sou o espírito do tempo. E vocês, o que fazem por aqui? E os outros demônios lhe contaram sua missão e como eles tinham fracassado até agora. Daí ele disse aos 3, espere um pouco, que eu vou dar uma ordem quando é que vocês devem agir. E disse mais, não tenham pressa, pois eu sei como trabalhar. E aquele demônio sutilmente começou a agir. Primeiro, tirou o tempo daquele irmão, enchendo sua agenda de coisas para fazer. Logo, ele
ele não tinha mais tempo para jejuar e enfraqueceu. Depois, tirou o tempo daquele irmão para ele não mais ler a Bíblia. E ele não mais ouvia a voz de Deus. E sem ouvir a voz de Deus, a sua comunhão esfriou. Foi aí então que aquele demônio deu a ordem para os outros entrarem em ação. E assim aquele irmão que arrebentava, caiu. O tempo. Esta é a quarta arma usada pelo diabo para esfriar a fé dos que não perseveram. Às vezes ele nos faz muito atarefado. Outras, ele até causa um falso senso de bem-estar, faz as lutas cessarem durante um tempo para que nós nos acomodemos na fé. É assim que ele nos derruba. Lembre-se, sempre de onde você veio, da onde você saiu e do que Deus faz na sua vida para sempre te manter na fé. O vencedor não é o que começa, mas sim o que termina. Sabe? Então, quando ela passou, eu já tinha visto essa passagem, mas eu falei, Senhor, eu recebi de novo, né? Eu falei, e tudo tinha a ver com a palavra. Minha palavra eu fiz voltada para a família. Só que aqui está falando, se não tiver cabeça dentro do lar, a família não se mantém em pé. E a cabeça tem que ser um homem de Deus. E um homem preparado, sabendo as armas que ele tem que lutar, para primeiro que ele se fortaleça em Deus. E se ele estiver fortalecido em Deus, ele vence todas as barreiras dentro da sua casa. Amém? Foi essa palavra que o Senhor me deu. Eu espero que isso serviu para mim. Sabe, eu já vi muitas coisas que eu já passei, mas muitas coisas que ainda eu posso evitar de passar, se o propósito for o de Deus na minha vida. Que Deus abençoe a todos.